1 de Reis 17:13. Elias era um profeta de Deus. Deus disse-lhe para falar ao rei Acabe a dizer que não iria chover mais sobre a terra, até que a palavra dele voltasse a ser falada, até que, através do ministério de Elias, voltasse a dizer que viria chuva. Depois Deus mandou-me para o ribeiro de Quirite, um ribeiro pequeno. Ele foi para lá e bebia da água do ribeiro, e os corvos traziam carne e pão pela manhã e pela noite. E o ribeiro secou, e Deus disse: olha, vai a Sarepta, que eu tenho lá uma viúva que te vai dar de comer. E ele foi para lá, uma grande distância mesmo, perto de 200 quilómetros. Quando lá chegou, pediu uma mulher, pediu: olha, dá-me um pouco de água, e ela deu-lhe um pouco de água. E depois virou-se para ela: olha, dá-me um pouco de pão na tua mão. Ela disse: não tenho, senão um punhado de farinha e um pouco de azeite. E vou fazer para que eu e o meu filho comamos e morramos. E aqui está a resposta de Elias, para muitos de nós. Elias disse: não temas, faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora, depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Isto foi declarada a palavra de Deus sobre ela. E no versículo 15, ela tomou uma opção. E ela fez conforme a palavra de Elias, mas poderia ter duvidado e não ter feito. Mas ela fez. E porque fez conforme a palavra de Elias, assim comeu ela e ele e a sua casa por muitos dias. Nós temos sempre uma opção. Poder fazer, poder não fazer. Temos sempre a opção na nossa mão. Mas se acreditarmos, se querermos, se agirmos, Deus vai abençoar. Então vamos semear em nome de Jesus. Amém? Com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Canta com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Canta com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, com o sol brilhar, e Deus o recompensar. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e querer. Sabemos que és tu que enche a nossa boca de bens. És tu que nos estás a abençoar ricamente. No nome de Jesus. Amém, amém. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Vamos abrir em Marcos 11:23. O título da mensagem de hoje é Agir. Nós temos estado a falar sobre fé e cada vez que falamos por fé, falamos em palavras, agir, falamos em falar a palavra de Deus. Mas existe outra parte que eu vos quero falar. Agora vamos falar aqui. Jesus passou por uma figueira, falou à figueira, ela se secou e depois Jesus falou aos seus discípulos no versículo 23. Porque em verdade vos digo, qualquer que disser, falar a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito.
Por isso vos digo que tudo o que pedires orando, crer que o recebereis e tê-lo-eis. Isto é fé. Falar as coisas em existência. Exatamente como Deus disse no princípio, haja luz e houve luz. Assim, Jesus está a dizer para nós da mesma forma, falam, creiam e receberão. Mas depois há algo mais que nós temos que fazer. Temos que agir conforme a nossa fé e as nossas palavras. Se não o fizermos, podemos passar o resto da vida a falar. Se agirmos de forma contrária, não vamos receber. Porque estamos a agir em dúvida, não em fé. Eu quero-vos mostrar várias passagens bíblicas onde aconteceu isso. Vamos a Mateus 14, 28. O que aconteceu? Jesus disse, vão andando no barco, eu já lá vou ter com vocês. Eles nem pensaram como é que Jesus iria ter, se ia pedir outro barco. Não, Jesus foi caminhando por cima da água. Eles ficaram, quando o viram, ficaram cheios de medo. E então Pedro, sempre aquele que falava sempre em primeiro lugar, no versículo 28 vê-se, e respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E eu quero parar aqui. Pedro podia ter duvidado, ter dito, não, mas quem é que anda por cima das águas? Ninguém anda por cima das águas. Mas Jesus já tinha dito a palavra, vem. E ele foi, agiu sobre a palavra de Jesus. E o que é que aconteceu? Ele foi abençoado. Você orou por qualquer assunto da sua vida. Você está a declarar a palavra de Deus. Você precisa de cura. Precisa de cura para as suas costas. E você está a dizer todos os dias, obrigada, Pai, que eu estou curado em nome de Jesus. Eu estou curado pelas pisaduras de Jesus. Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores e pelas suas pisaduras já fui sarado. Por isso eu estou curado das minhas costas em nome de Jesus. Você declara. E você tem que agir. Agir como? Mexer-se, dobrar-se. Mas vai doer. Aí é que está. Se você crê, você age. Você dobra-se. Você faz. Mas eu fiz e começou a doer. Você continua a falar e continua-se a mexer. Mas você não está a perceber. Dói. Ouça, dói porque você não está a acreditar. À medida que você vai falando, você tem que agir. Eu lembro-me principalmente de uma altura, eu fiz uma luxação neste braço. Uma cadela que eu tenho de pastor à mão deu-me um esticão no braço e eu fiz uma luxação. E então eu não conseguia levantar. Tudo que levantasse acima deste nível, começava-me a doer o braço. Até o que é que eu fazia? Eu tinha que pendurar o meu cinturão quando chegava de trabalhar durante a noite como guarda noturno. Então eu tinha que chegar até lá acima. E doía. Mas à medida que doía, eu declarava a palavra de Deus e dizia, obrigado, Pai, que eu estou curado pelas pisaduras de Jesus. Porque Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e todas as minhas dores. Realmente estava a doer, mas eu estava a confessar aquilo que acreditava e estava a agir. E fiz assim durante algum tempo. Eu não sei se foi uma semana ou duas, mas ao final da segunda semana eu já estava a mexer o braço e já estava a fazer tudo para a glória de Deus. Eu estava a falar a palavra de Deus e estava a agir. Por isso fui abençoado.
muita coisa que eu falo e que eu conto de mim, mesmo às vezes repetida, é para você perceber o nexo. Às vezes eu estou a falar em relação à fé, e neste caso eu estou a falar de fé, mas é preciso agir conforme a fé. Porque se você não o fizer, não vai resultar. Não vai dar. Eu já orei por pessoas e as pessoas ficaram curadas. Mas eu disse a elas, quando uma vez orei por uma pessoa pelas costas e virei para ela, dobre-se. Ela instantaneamente se dobrou, instantaneamente ficou curada. Mas eu orei por outra pessoa nessa mesma reunião e ela, em medo, estava-se a dobrar. E eu percebi, ela não vai receber. Porque ela estava com receio e com medo da dor. E por causa disso, não recebeu. Ela agiu em dúvida, não agiu em fé. Então o que é que nós precisamos de fazer? Crer na palavra de Deus e agir conforme a palavra de Deus. Se você diz que está curado, você age como esteja curado. Não, mas então, e as limitações? Você força as limitações. Quer ver? Veja o que é que aconteceu aqui. Marcos 2:10. Estava alguém que estava deitado e alguém sabia que Jesus curava. E então abriram um buraco no telhado e desceram alguém que estava paralítico, numa maca. E desceram para o telhado para poder chegar até Jesus. Jesus até ficou impressionado e olhava para a fé deles. E depois virou-se. Ele diz: são perdoados os teus pecados. E depois alguém questionava: mas quem és tu para perdoar pecados? E no versículo 9 diz assim, Marcos 2:9, o que é mais fácil? Dizer ao paralítico, então são perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te e toma o teu leite e anda? Olha, para que sabes que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E levantou-se, tomando logo o seu leito, e saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos, nunca tal vimos. Quando é dada uma palavra de fé, quando nós agimos pela fé, tem que haver uma ação da nossa parte. Alguém falou uma palavra, Jesus falou a palavra. E o que é que ele deveria ter feito? Agido, levantar-se. Se não o fizesse, ele dizia, não, mas como é que eu me vou levantar se eu não posso? Ele perderia a cura. Porque é isso muitas das vezes que nós, infelizmente, fazemos. Duvidamos. Não agimos na dúvida, não agimos porque isso não é normal, não agimos porque isso nunca aconteceu assim, não agimos e perdemos a bênção. Perdemos a bênção. Por uma coisa estar a acontecer ser impossível, não quer dizer que não seja, que não vá acontecer. Este homem reagiu e no versículo 12, e levantou-se. E levantou-se. Ele ouviu as palavras de Jesus, diz, levanta-te e toma a tua cama. E ele, imediatamente, com esforço, levantou-se e ficou curado.
Você entende? Em todas as áreas da nossa vida nós precisamos de fé, mas precisamos de ação. Temos que agir conforme o que diz a palavra de Deus. Não duvidar. Porque se você duvida, não vai receber alguma coisa de Deus. Se você se preocupa que não vai dar, não vai acontecer, não vai acontecer. Porque você está a duvidar que Deus tem o poder de fazer isso na sua vida. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que agir e declarar a palavra de Deus. Declarar a palavra de Deus antes e declarar a palavra de Deus enquanto está a agir. Você que está curado, você que está a precisar de cura para o seu corpo, você tem que dizer obrigada, Pai, que Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores e por suas pisaduras já fui sarado. E quando você se levantar, quando você se mexer, quando você se baixar, você vai dizer obrigada, Pai, que eu estou curado no nome de Jesus, porque Jesus pagou o preço por mim na cruz. Você vai agir conforme a palavra de Deus e declarar que está curado. Você declara como autoridade final na sua vida a palavra de Deus e não aquilo que você sente, aquilo que você vê, aquilo que você acha. Você assim fazendo, você está a agir conforme a palavra de Deus, está a declarar que confia em Deus. Veja, mas isto não foi só, foram várias. Lucas 17, 12. Vamos a Lucas 17, 12. Agora Jesus entra numa aldeia. E entrando na aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam ao longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E acontecendo que, indo eles, ficaram limpos. Entenda uma coisa. Porquê que eles tinham que se mostrar aos sacerdotes? Porque quem estava leproso ia-se mostrar ao sacerdote para o sacerdote poder ver o seu corpo e declarar que estava limpo. Quando Jesus diz, ide-vos mostrar ao sacerdote, eles sabiam o que é que estava a acontecer. Nós vamos mostrar ao sacerdote porque já estamos curados. Mas não estavam. Eles ainda estavam leprosos. Mas foram. Confiaram na palavra de Deus. E porque confiaram pelo caminho, ficaram limpos. Vejam. E vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos ao sacerdote. Ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos ao sacerdote. Versículo 14. E aconteceu que, indo eles, só quando foram, ficaram limpos. Só quando agiram, ficaram limpos. Porque agir é confiar na palavra que você recebeu. Quando você lê uma palavra, quando você lê a Bíblia Sagrada e lê um versículo, e esse versículo fala sobre cura, sobre libertação financeira, sobre qualquer área de libertação, você tem que agir conforme. Eu estou a falar de cura, podia ser qualquer outra área. Você tem que agir conforme. Você está curado, você declara que está curado e age. Você não pode comer alguma coisa. Haja, declara a palavra de Deus e coma. Você não pode se dobrar. Haja. Você declara a palavra de Deus e dobre-se. Mexa-se. Mas e isto e aquilo, isso era no passado. Agora você está a agir perante a palavra de Deus. Você está a dizer, Senhor, eu confio em Ti. Eu lembro-me que eu precisava de finanças, precisava de uma grande quantidade de dinheiro. Eu lembro-me de ter sido por volta das 4 da manhã, enquanto eu estava a trabalhar.
Eu parei o carro e eu disse, Senhor, eu não sei como é que vais fazer. Eu não sei como é que me vais dar o dinheiro. Não sei. Mas eu confio em ti. Venha desta forma ou de outra forma qualquer, eu confio em ti. Esta foi a minha oração. Às 5 da manhã, eu tinha a solução. 1 hora depois, eu tive a solução. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós temos que agir conforme a palavra de Deus. Nós temos que declarar confiança na palavra de Deus. Porque senão não vai resultar. A fé não vai funcionar sozinha. Há muita gente que agarra, não, esta é a palavra de Deus, e você declara a palavra de Deus. E depois quando sai dali, alguém o interpõe, agora você fala a dúvida que sente no seu coração. Tudo o que você teve a orar foi para mandar fora. Nada serve. Ah, mas eu orei. Orou, mas depois quebrou logo a seguir, com tudo o que falou. Você declara, pai, eu estou curado em nome de Jesus. E alguém, então como é que você está? Ah, estou com dores, estou cheio de dores. O que é que você agarrou? Mandou fora o que teve a orar. Você tem que agir. Não, eu já estou curado. Eu lembro-me perfeitamente de uma vez eu estava na igreja e estava com uma dor no pé. Uma valente dor no pé. E eu cocheava, e eu sabia disso, mas eu forçava e andava. Embora se tivesse uma dor, eu andava. E alguém virou-se para mim e disse, epá, estás a cochear. Eu disse, não estou. E a pessoa ficou a olhar para mim e disse, não estou, já estou curado. E aí a pessoa percebeu. Eu estava a declarar o que quero, não a declarar o que vejo. Exatamente como ir a um restaurante. Você chega a um restaurante e não diz o que sente, que sente fome. Você não fala, nem diz isso ao empregado. Você diz o que quer, declara o que quer. Da mesma forma, na vida, você tem de declarar o que quer e agir. Quando você pede ao empregado, sabe o que é que você faz? Se você vai sozinho, está a ver qualquer coisa, ou se estiver com alguém, está a falar com a pessoa, espera, confiante, que lhe vai chegar aquilo que você pediu. Da mesma forma em Deus, você confia, declara e age, porque crê que Deus já o curou no nome de Jesus. Agir é algo fundamental na fé cristã, porque sem a ação, se você não age, você está em dúvida. E se você está em dúvida, não vai receber. A própria palavra de Deus diz, não pense tal homem que receberá uma coisa do Senhor. Porque não, você está a duvidar. Você não age porque duvida. Veja aqui outra passagem. Eu estou-me a lembrar de outras, e glória a Deus. João 9, 6. Alguém era cego de nascença. Cego de nascença. E perguntaram a Jesus, quem é que pecou? Ele ou os seus pais, para que fosse cego de nascença? Como é que ele pode pecar? Quem é que nasceu cego? E Jesus disse, não. Isto é para que se manifeste a glória de Deus na sua vida. E agarrou, veja o que fez, no versículo 6, João 9,6. E tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez um lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai e lava-te no tanque Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Mas ele podia não ter ido. Ele podia não ter agido e perdia a bênção. Ele podia-se ter queixado. Então, mas estás-me a meter isso na cara, porquê? Sabe que nós, muitas das vezes,
falamos e duvidamos aquilo que Deus está a fazer na nossa vida. Mas porquê é que isto não está a acontecer? Porquê é que tem que ser assim? Porquê é que não paramos de refilar e agimos? E fazemos o que Deus diz? Parte de queixar. Haja. Seja abençoado. Manhã, não, ontem, não, já não sei quando é que eu penso que foi ontem. Eu estava a orar e estava a dizer, Senhor, porquê é que este assunto ainda não está resolvido na minha vida? E ele virou-se e disse, porque tu não estás a agir. E ele tem toda a razão. Eu já fiz isso outras vezes na minha vida. E nesta área eu não estava a fazer. Eu não estava a agir. E como não estava a agir, não estava a receber. Por isso, o título da mensagem é agir. Por isso é que eu vos estou a falar. Mas deixe-me mostrar aqui outro. Foi aconteceu com quem foi? Era Pedro. Deixa-me só encontrar aqui. Peço desculpa. Está aqui. Lucas 5, 4. Na altura, Pedro chamava-se Simão, pois é que Jesus lhe mudou o nome para Pedro, porque Simão se enganava caniço e Pedro significava pedra, mais constante. E então chegou ao pé dele e pediu que lhe afastasse um pouco a barco. Ele falava, Jesus pregava do barco. E quando acabou, versículo 4, Lucas 5, 4, e quando acabou de falar, disse a Simão, faste ao alto mar, lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, ele respondeu a dúvida, e disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Nada apanhamos. Depois diz, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Porque tu disseste, eu vou agir. Porque tu falaste, eu vou agir. E ele agiu, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe que se lhe rompia às redes. O que nos falta na nossa vida é agir perante a fé, perante aquilo que nós estamos a confiar, perante a palavra de Deus que declara para nós. Cura, libertação, bênção, todas as áreas da nossa vida. Nós temos que agir em conformidade. Agir, largar a dúvida e a preocupação e metê-las para fora. E declarar, Pai, eu estou curado. Pai, eu estou abençoado. De nada tenho falta. Pai, eu creio. Tu és o meu Senhor e Salvador.
em todas as áreas da minha vida. No meu casamento, nos meus filhos, na minha casa. Glória ao teu nome. Você está a entender? Você está a agir. Rejeita a preocupação, rejeita a dúvida e fala: pela tua palavra, Senhor, eu ajo. Pedro, pelas tuas palavras, eu lanço as redes. E pela palavra que nós temos recebido de Deus para as nossas vidas, nós temos que agir e falar, agir também. Porque a nossa ação revela dúvida ou confiança. Porque se não agirmos, às vezes não é só agir, é agir bem, não agir mal. Porque às vezes nós estamos a orar e depois dizem-nos: então, mas o que é que você quer fazer? Não, eu não posso fazer isto. Não, eu não posso fazer esforços. Eu lembro-me, há uns anos atrás, para ser mais, estamos em 2026, portanto há 28 anos atrás, eu tinha mudado de casa e estava a fazer obras na casa. E eu tinha tido um problema de costas. Não era nada bom eu estar a fazer esforço. Mas eu agia e fiz. E então agarrava com uma lata de 20 litros de cada lado, cheias com areia, e levava e andava de um lado para o outro a ajudar para despachar as obras que estavam a acontecer em minha casa. Eu agia, mesmo quando tudo me dizia para estar quieto e sossegado e não agir. Eu declarava que estava curado. Eu tenho que agir como curado, em nome de Jesus. Ouça, outra ação. Alguém tinha um sapato mais alto que o outro. E então levava uma caixa de sapatos debaixo do braço e ia pedir oração ao pastor. E quando chegou lá, o pastor achou muito estranho ele estar com uma caixa de sapatos debaixo do braço. E ele dizia: mas você traz uma caixa de sapatos debaixo do braço, com sapatos lá dentro, mas para quê? Ele virou-se e disse, ele estava a agir em fé. Ele disse: você vai orar por mim, para que eu fique curado do meu pé, para que eu não tenha que usar um salto maior, para que possa andar normalmente. E quando você orar por mim, eu vou ficar curado e eu vou ter que usar outros sapatos. Portanto, já tenho aqui os sapatos. E foi exatamente o que ele disse, conforme a fé dele aconteceu, ele saiu de lá usando os sapatos novos. Mas o diabo, sendo diabo, tentou a sua vida. E tentou que que ele ainda não estava curado. Começou a vir pensamentos à cabeça dele que ele não estava curado. Como é que aquilo pode ser? Não pode ser. Isto não acontece a ninguém. E ele deixou aqueles pensamentos por um pouco na cabeça e começou a sentir o pé a mudar. E ele rejeitou imediatamente e disse: não, eu rejeito, Satanás, tudo, todas as tuas ideias, tudo. Eu estou curado e declaro que estou curado. Ele agiu, declarou, confiou e continuou curado. Nós temos que agir perante a palavra de Deus. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós confessamos com a nossa boca em fé, nós temos que agir para podermos ser abençoados. Não é declarar: eu estou curado, e depois quando nós, não, eu não posso baixar. Então, você está a duvidar que Deus tem o poder de o curar? Deus tem o poder de curar em nome de Jesus. Haja. Para que possa ser abençoado, haja em nome de Jesus. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor.
Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos declarar a palavra de Deus, vamos dizer, Pai, obrigado, Pai, no nome de Jesus Cristo, a tua palavra, tu velas por ela para a fazer cumprir. Senhor, a palavra não voltará para ti vazia, mas fará o que te apraz. E nós declaramos que estamos curados e libertos em todas as áreas da nossa vida. Declaramos que estamos ricamente abençoados. No nome de Jesus. Declaramos, Senhor, que a tua mão está sobre as nossas vidas. Tu és a nossa proteção em todas as áreas da nossa vida. No nome de Jesus. Assim declaramos, assim agimos, assim confiamos. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Você está curado. Você está liberto. Você está abençoado. No nome de Jesus. Amém.